O título desse exercício aqui é decomposição de um número. Ele diz o seguinte: faça um programa que exiba a decomposição de um número de 4 dígitos, ou seja, dado o número inteiro x, x vai ser menor ou igual a 1000, né? E menor ou igual a 9.999. Decompor significa representar o número pela soma de seus algarismos multiplicados pela soma de 10 que representa a sua casa decimal. Por exemplo, 1000 vai ser igual a 1 vezes 10 ao cubo, mais 0 vezes 10 ao quadrado, mais 0 vezes 10 elevado a 1, né? Mais 0 vezes 10 elevado a 0. Que isso aí vai dar 1000 mais 0, mais 0, mais 0, que vai ser igual a 1000, né? Seu programa deve exibir a resposta conforme o último acima, bem como está mostrado no exemplo abaixo. Aí a entrada foi especificada que vai ser um número inteiro, né? Maior ou igual a 1000 e menor do que 10.000, né? E a saída vai ser a decomposição desse número conforme esse exemplo aí. Por exemplo, aí ó, 9.164, né? Ele decompôs, que vai ser 9.000 mais 100 mais 60 mais 4. E é para exibir dessa forma aqui, né? Tudo coladinho, exibindo o sinal de mais aqui e depois colocando igual e sendo a resposta conforme foi o exemplo de entrada, né? Bom, a estratégia, primeiramente, que a gente tem que perceber nesse enunciado aqui é como vai ser a entrada, né? Então eu vou abrir o Gene aqui, só para usar de rascunho. Vou abrir um novo aqui. Colocar pequenininho aqui só para poder mostrar como que vai ser. Por que que ele vai começar em 1000, né? Porque, na verdade, poderia ser qualquer número, mas se ele começar com 0, colocar 0, 0, 1, 1, isso daqui o computador vai pegar como se fosse 11, né? Ele vai descartar esses zeros aqui, porque 0 à esquerda não vale nada, né? Então, por isso o programa vai estar começando em 1000, né? E vai terminar no último número possível com 4 casas, né? Que vai ser o 9999, né? 9.999. É como ele especificou lá. Então, o programa só precisa resolver esse caso. Só 4 casas, todos os números válidos, né? De 1000 até isso daí, 9.999. E aí, como que vai ser o esquema para exibir depois no final, né? Por exemplo, 1000. Ele só vai pegar ó, a primeira casa, né, que vai ser 1000, mais a segunda casa, que é o que? 0, mais a próxima, que é 0, mais a outra, que é 0, né? O outro caso aí, que é o 9.164. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o 9 aqui, né, que é essa casa, e multiplica por 1000. Igual eu fiz aqui, ó. Peguei o 1, multipliquei por 1000, coloquei aqui. Aqui eu multiplico por 100, coloco ali, né, continua sendo 0. Multiplico por 10, e esse daqui eu pego o próprio número e coloco aqui. Esse daqui eu pego o primeiro aqui, né, que é o 9, multiplico por 1000, dá 9.000. Depois eu somo com o número 1, né, multiplico por 100 agora, né, aí fica 100. E somo com o próximo, que é o 6, né, multiplico por 10, que ele está na casa das dezenas. E depois esse daqui, como é a unidade, né, eu só pego esse número e coloco aqui de uma vez. É decomposição bem simples, né, milhar, centena, dezena e unidade. Só seguir essa regrinha aqui que a gente decompõe ele inteirinho. E aí depois é só colocar tudo coladinho e colocar o igual ao próprio número de entrada aqui no final, né. A ideia matemática é basicamente essa. Agora, para a gente pensar como que a gente vai fazer para o computador processar esse cálculo aqui, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente para resolver isso daí é saber, né, como que se executa o algoritmo da divisão. Para quem não lembra, né, acredito que todo mundo deve lembrar, que se eu pegar o A aqui é o meu dividendo, né, e o B é o divisor. Ao eu executar esse algoritmo da divisão aqui, né, simplesmente fazer a divisão desses dois números aqui, né, é uma divisão inteira. O que eu vou obter? Eu vou obter um quociente, né, e no final eu tenho um resto. É só uma divisão inteira. Eu obtenho um quociente e aí, com isso, eu obtenho o resto, né? A gente fazer isso aqui na mão, dependendo do número, pode ser um pouquinho trabalhoso, né? É um pouquinho chato e cansativo. Porque vai ter vários passos nesse algoritmo, né? Mas o computador, ele executa isso rapidamente. Que é com os operadores barra barra, né? Que é a divisão inteira. E com o operador porcentagem, que é obter um resto de divisão, né? E aí, é só a gente depender uma equaçãozinha que sai do algoritmo de divisão, né? Que é bem simples. Que eu sei que o dividendo aqui, ele é igual ao B, né? Que é o divisor, vezes o quociente, né? Mais o resto. Ou seja, o Q aqui, esse daqui, vezes o B, né? O quociente, vezes o divisor, mais o resto, é igual
ao número que eu estou dividindo aqui em cima, né? O A. Mas isso aqui no computador, para a gente obter essa relação, é só a gente fazer. Que o quociente aqui, né? Ele é nada mais que a divisão inteira entre A e B. E o resto, ele é o A porcentagem com B, né? Que é o operador resto-divisão. Então, essa última equaçãozinha aqui, né? É a sacada principal para resolver esse problema aqui, né? Que é como que a gente vai implementar essa relação aqui no computador para obter cada casa decimal ali e imprimir do jeito que ele está pedindo. Aí, eu especifiquei aqui basicamente o pseudocódigo, né? Para a gente estar fazendo aqui cada passo para pegar cada algarismo lá no número. Que eu disse que o x aqui vai ser um número inteiro, o k vai ser a potência de 10 na que eu estou associando, né? Ou seja, vai ser aquela casa decimal lá, milhar, centena, dezena e unidade, né? Vai estar sendo dito aqui pelo k no algoritmo. E o q, que é o quociente, né? É o quê? Vai ser o algarismo que eu quero, ou seja, é aquele número ali que eu estou querendo extrair para poder imprimir ele decomposto, né? Aí isso eu vou ter que fazer para cada um o seguinte. A primeira coisa eu vou ter que calcular o quociente, né? O quociente é o quê? Simplesmente a divisão inteira entre x e k. Ou seja, o número, o x é o quê? Por exemplo, no exemplo que ele deu, 9.164. Vai ser o 9.164 dividido pela potência de 10 que eu estou começando agora, né? Daí o próximo passo é eu atualizar o valor inteiro ali, né? Que ele era um valor, agora eu preciso atualizar ele, ou seja, eu preciso diminuir ele para eu poder fazer o cálculo depois de novo, né? Para ir extraindo cada um. Se for só para imprimir, isso aqui é só para poder visualizar, né? Era só eu imprimir o Q aqui, foi o número que eu extraí, vezes a potência, né? De 10, ou seja, aquela casa ali do algarismo que eu estou querendo decompor, né? Para fazer isso, antes de implementar, eu vou abrir o idle aqui e vou usar o Python como calculadora, só para você poder enxergar como que isso aqui vai ser resolvido. Então é só ir no menu iniciar, né? E digitar idle. Vai abrir o idle aqui. Aí é só dar um Enter. Esse daqui é o interpretador do Python, né? Tudo que a gente executar nele não vai gerar programa, né? A gente só vai digitar um comando e ele vai dar a resposta. Então, seguindo esse esqueminha aqui que está do lado, eu vou mostrar aqui o que vai acontecer. Aí, ele disse que x vai ser um número inteiro, né? Mas que número inteiro vai ser esse? Vai ser o nosso número de entrada lá, né? Por exemplo, 9.164. Aí ele guardou 9.164 no x, né? E aí, o Q meu vai ser o quociente entre o x, né, que é 9.164, e a casa decimal que eu estou querendo remover, né? Eu vou começar onde? Eu vou começar a remover essa primeira aqui, né, onde está o 9. Então, o K agora vai ser o quê? Vamos colocar o K aqui, né? Ó. K, eu quero remover qual casa? De milhar, né? Então, K vai ser 1000. Uma potência de 10, 10 ao cubo, né? 1000. Aí, para a gente verificar, ó, o x aqui, ó, tá com 9.164, o k tá com 1000, né? Então agora o q, que é o algarismo que eu quero, né? Que é o 9, ele vai ser igual ao x, né? Divisão inteira com k. Ao fazer essa conta aqui e eu verificar o que está salvo em q, tem que ser quem? Tem que ser o 9, né? Porque é esse algarismo que eu estou querendo arrancar. Na hora que eu digo aqui o q, né? Viu? Essa conta aqui, divisão inteira, ela retornou para mim o 9 aqui em cima, né? Essa é a propriedade matemática que a gente consegue depreender do algarismo da divisão, né? Para poder estar sacando, né? Arrancando cada algarismo aqui desse número, só utilizando operações matemáticas. E aí, se fosse só para imprimir, né? A gente colocava um print aqui, ó. O Q, que é 9, né? Vezes o Q. O Q aqui, o K, né? Ele está valendo 1000, né? Quando eu faço isso daqui, que é K, né? O que acontece? Ele imprime 9000, né? Que era a primeira parte que ele queria na saída lá, né? Que ele mostrou aqui, ó. Vai ser 9000. Aí o próximo tem que tirar o 100, depois o 60, depois o 4, né? Então vamos voltar lá. Aí, depois que eu fiz isso, faltou só fazer esse passo aqui, né? Que é atualizar o x. O x ele vale o quê? 9.164. Quando eu fizer o x valer ele mesmo, só que com o resto da divisão com k, o que isso vai acontecer? Se o x aqui vale 9.164, se eu fizer o resto da divisão dele com 1000, quem que vai ser? Vai sobrar só o 164, né? Ou seja, quando eu verifico aqui, ó, o que aconteceu?
ele tirou a parte de milhar, né, que eu já saquei aqui, que eu já arranquei desse número, e me deixou só a parte de centena. Para eu poder executar esse algoritmo aqui, ó, novamente lá em cima, só que agora com o K valendo 100, né? Como se eu fizesse o K valesse ele mesmo, só que agora dividido por 10, né? O que vai acontecer? O K vale 100. Só que aqui deveria ser uma divisão inteira, né? Para não dar em ponto flutuante. Para não correr o risco, né? Aí o K aqui vira... Vou voltar o K aqui para 1000 porque ele está considerando o K já estava salvo na memória como 100. Para a gente utilizar usando aquele comando de divisão inteira, a gente faz K igual a K divisão inteira com 10, que ele retorna o K valendo 100 inteiro, né? Assim que eu atualizei o X e o K, eu executo esse algoritmo aqui de novo, ó, dessa mesma forma. Aí o Q vai valer 1, aí eu só faço o print, que é vezes K, que dá 100, né? E você vai executando essa lógica aqui, assim sucessivamente, para cada uma das operações, né? Ou seja, eu vou ter que dar tipo assim um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Vai ser executado isso aí 4 vezes, né? Para cada casa aqui que o número tem, né? Porque o número vai ser o número de 4 casas, né? Então eu vou ter que executar cada passo aí, esse bloquinho aqui de 3 passos, 4 vezes. Então, com essa ideia aí, a gente já pode ir para a implementação do problema, né? Vou colocar o Gini aqui, vou abrir o navegador ali. Primeira coisa que a gente precisa fazer, né? É pegar a entrada. Como ali ele está usando x, eu vou colocar x também, mas não necessariamente precisava ser, que vai ser um número inteiro. Ele disse que a entrada vai ser um número maior ou igual a 1000 e menor do que 10.000, né? Ou seja, menor ou igual a 9.999. A gente não precisa se preocupar com isso aqui. É a especificação do tipo de entrada que ele vai dar. Ou seja, a gente vai ter que admitir que a entrada sempre vai estar correta. A gente não precisa tratar nenhuma exceção aí que vai estar acontecendo no programa. Então é só pegar o número inteiro e atribuir ele a x, né? E aí, como eu estou usando ali, né? A primeira coisa que eu preciso fazer é tirar a primeira casa, unidade de milhar, né? Que esse número tem, né? Vamos chamar, que eu estou chamando aqui de quê, né? De quociente. Ele vai ser o quê? Vai ser o meu x, né? Que é 9.164, do exemplo ali. Como eu mostrei ali no esboço, né? Divisão inteira com a unidade de milhar, né? Que é 1000. Eu poderia usar o K aqui, mas eu já posso pôr direto, né? Sempre vai ser 1000. Então não preciso criar uma variável. Eu coloquei lá no idle variável só para você poder ver que vai ser um processo repetitivo que a gente vai estar atualizando o x. E o K, que o K é quem? A minha dezena aqui, a minha potência de 10, que vai estar dizendo em qual unidade que eu vou estar, né? Se eu vou estar na milhar, na centena, na dezena ou na unidade. Aí quando eu pego o Q, eu extraio aquele valor ali, né? E assim que eu extrair, o próximo passo é atualizar o valor de x. Como que eu atualizo o valor de x? Fazendo ele mesmo, né? Só que agora pegando o resto da divisão com a unidade de milhar que eu tô. Vamos conferir aqui, ó. Basicamente os passos são, ó, fazer a divisão inteira com K e depois atualizar com o resto da divisão com K. Se não tiver bem claro isso daqui, uma outra maneira de fazer isso seria, ao invés de fazer diretamente pegando o resto da divisão, eu pegar que x vai ser igual a x menos x vezes 1000, né? Que ia dar a mesma coisa. Só para conferir, ó, vamos fazer aqui no idle para você ver. Se o x aqui, ó, vai ser igual a 9.164. X 9.164, né? Se eu fazer o Q aqui igual a x divisão com 1000. O Q me deu 9, né? O x tem que virar 164 agora, né? Se alguém não enxergou o que esse resto de divisão que está fazendo, que ele vai sempre retornar o número com 1, tirando essa unidade aqui que eu acabei de pegar, você pode fazer o seguinte, você acha que é mais fácil, né? Fazer que x vai ser igual a Q, que o Q aqui vale 9, né? Que é a casa ali que eu acabei de remover, vezes o K atual, né? Aqui, no caso é 1000, né? Na verdade, x menos isso, né? X vai ser igual a ele mesmo, menos isso daqui, que vai dar 164 também. Para quem já está bom na matemática aí, ó, consegue provar que essa operação aqui é a mesma operação que isso daqui, que é o resto de divisão. Essa operação é igual a essa. Para provar isso aqui é bem simples. É só você pegar o algoritmo de divisão e desenvolver ele que você chega
nessa relação aí. Mas enfim, vamos continuar aqui no nosso código, né? Ou seja, você viu que tem duas maneiras de você conseguir resolver esse problema, né? Mas eu vou resolver dessa daqui, que ela é bem mais simples de escrever, né? É assim que eu já obtive o algarismo que eu quero. E já atualizei o x aqui. O próximo passo que eu preciso fazer, né, é guardar o valor aqui. Ou seja, esse 9.000 aqui e uma variável para eu poder estar imprimindo no final, né? Então, eu vou chamar ela de D1, né, que vai ser dígito 1 aqui. Esse primeiro valor que vai ser impresso aqui, né, eu vou chamar de D1. Vai ser igual a quê? Vai ser igual ao Q vezes 1000, né? Os próximos passos são iguaizinhos, então eu só vou copiar e colar ali, ó. E a gente só precisa mudar o quê? Mudar que aqui não vai ser 1000 agora, que vai ser 100, né? Que eu estou na casa das centenas agora. Tudo eu troco por 100. E como eu já utilizei a variável D1, né? Aqui vai ser o segundo, eu coloco D2. Copio aqui de novo e colo aqui de novo. Agora eu quero as dezenas, né? Como já estava o D2 ali, agora eu coloco o terceiro, vai ser o D3. Copio de novo e vou para o último passo, né? Que são 4 passos. Eu preciso fazer para cada uma das casas ali que ele vai estar sacando. Só que agora aqui vai ser 1, né? Um número dividido por 1 vai dar ele mesmo, né? Divisão inteira por 1 dá ela mesmo. Multiplicar por 1 dá ele mesmo. Isso daqui então, ó, fica bem desnecessário, né? A gente simplificou isso tudo, né? Sabendo que o divisão por 1, multiplicação por 1 não vai afetar em nada. Eu atribuo o x a quê? Fazer o x valer igual a ele mesmo, isso daqui não precisa, né? Se o x já é ele mesmo, para que fazer essa atribuição aqui? É desnecessário. Então a gente primeiramente tira isso. E como Q é igual a x e D3 é igual a Q, eu simplesmente vou fazer que D3 vai receber x, né? Para simplificar isso daqui. E aí, a gente termina esse programa dessa forma. Agora só falta imprimir a resposta, né? Que vai ser igual a quê? Vai ser D1, D2, D3 e o D4, né? Esqueci ó, aqui, ó. D3 eu já tinha utilizado. Então agora aqui vai ser o D4, né? Só que entre cada um desses coisinhos aqui, eu preciso colocar uma stringzinha, né? Que vai ser sinal de mais, né? Entre cada um aqui. Não pode esquecer de colocar entre string, senão ele vai dizer que mais é o operador não encontrado e vai dar um tipo de erro lá no programa, né? Então tem que colocar mais aqui entre aspas, né? No final eu coloco entre aspas aqui o igual, né? Igual a quê? O que vai ser o 9164 aqui? Vai ser a soma de todos os D ali que eu fiz, né? Ou seja, vai ser o D1 mais D2 mais o D3 mais o D4. Para ficar melhor de ler, eu vou dar uns espaços aqui, ó. Ficar mais organizado. Um espaço aqui também para ficar melhor de enxergar. E agora vamos testar, né, para ver se aquele caso ele está resolvendo. E o outro caso que ele deu aqui, ó, subentendido, né, que é o 1000, né. Se a gente testar esse daqui a gente testar também o 9999, né, se der tudo certinho, então o nosso programa já está resolvendo tudo ali, com certeza, né. Vamos digitar aqui, né, 9164. 9.000 mais 100 mais 60 mais 4 igual a 9.164. Certinho, né? Só faltou uma coisa, né? Que ele quer que imprima tudo coladinho. E a gente está imprimindo aqui e está saltando espaço, né? A nossa maneira aqui, eu prefiro, né? Porque fica tudo com espaço aqui e fica mais legível, né? Mas como ele está pedindo tudo colado, então vamos corrigir isso, né? Como que a gente corrige isso? Para caber ali, eu vou tirar esses espaços aqui, ó. Vamos deixar tudo coladinho aqui. Só para caber o outro comando que eu vou pôr aqui, que é o seguinte, né? No final, se a gente colocasse um end aqui igual a alguma coisa, ele ia substituir a quebra de linha que o print ia dar, né? Por simplesmente dar um espaço, continuar com o ponteiro descrito ali na frente, né? Mas como a gente quer o quê? Essa vírgula aqui, ela tá dando um espaço, né? Em cada dígito aqui e um operadorzinho que a gente está colocando aqui, né? Uma string, né? Para a gente substituir esse espaço por outra coisa, né? Ao invés de a gente usar o end aqui, a gente usa o sep, de separator. Aí ele vai dizer que o separador, né? Ou seja, a vírgula aqui, que ela por padrão é assim, né? É dando espaço, a gente coloca que ela vai colocar nada, né? String vazia. Ele vai imprimir tudo coladinho ali
no lugar das vírgulas, né? Então a gente executa agora, ó. Vamos testar. Agora ele imprimiu certinho, né? Só que do jeito que ele pediu, né? Tudo coladinho. Então vamos testar o 1000 também, né? O 1000 ele vai pegar a primeira casa que é 1, né? Coloca 1000. E depois, quando ele atualizar o resto de divisão por 1000 vai ser 0, né? Esse 0 aqui vai sair sendo 0 para todo mundo aqui. E no final vai dar 1000 mais 0 mais 0 mais 0, né? Pela propriedade que a gente montou ali. Então vamos conferir aqui, né? Ó. Deu 1000 mais 0 mais 0 mais 0. Deu 1000, né? Vamos testar. É bom a gente testar os extremos, né? Se vale para os extremos, a gente testou um caso ali no meio. A gente já consegue ver que vai estar funcionando para todo mundo ali que ele especificou, né? Peguei o extremo inferior que era 1000, né? Agora eu vou pegar o extremo superior. Vai ser o 9999, né? Certinho também, né? Então o problema está resolvido. Então agora vamos só colocar no Python tutor lá, para a gente poder tentar enxergar o passo a passo disso aí no computador, né? Só vem aqui em Start. Seleciona Python 3. Cola aqui e vamos executar. Primeira coisa que ele está pedindo é a entrada, né? Vamos colocar aqui a entrada de exemplo. 9164. Ou não, vamos trocar, vamos colocar 1, 2, 3, 4. 1234. É bom a gente testar sempre outros casos para ver se vai estar funcionando certinho, né? Ele vai carregar, né? Coloco lá, variável global x vale 1, 2, 3, 4. Próximo passo é calcular o quociente, né? O quociente vai ser o quê? Esse valor aqui dividido por 1000, né? Pegando só a parte inteira dessa divisão. Deu o quê? Deu 1, né? O que é 1? Primeira casinha aqui. Assim ele vai atualizar o x agora, né? O x que era 1234 vai passar a ser 234, né? Viu? E aí ele vai criar esse D1 aqui que vai ser quem? Vai ser o 1 vezes 1000, ou seja, vai ser 1000, né? Que é a primeira parte da decomposição. Assim ele vai fazer o Q aqui de novo, né? Aí ele vai atualizar o Q que vai passar a ser 2, ó. Ele atualiza o x, agora o x vai ser 34, né? E aí ele vai criar o D2, que o D2 vai ser 200, né? Vai fazer o mesmo aqui para parte de dezenas, né? Tirou o Q aqui, que é 3. Próximo passo, atualizou o x, passou para 4. E ele vai criar o terceiro dígito, né? Que é 30. E aí no final, o 4, né? Que é o x, já está sendo o algarismo que eu quero sacar. Então a única coisa que ele precisa fazer aqui, né? Que a gente tinha o procedimento aqui, se quisesse fazer, poderia fazer assim, mas ia ser desnecessário, né? Que ele vai ter a fazer divisão por 1. Já estou atribuindo aqui no D4 o x direto. Ele criou o D4 aqui, certinho. O último passo vai ser imprimir tudo, né? Quando ele imprime aqui, ó, imprime tudo daquele jeito que a gente especificou aqui, ó. Funcionando perfeitamente, né? O problema desse exercício aqui era mais a sacada matemática dele, né? A gente só lembrando o algoritmo da divisão, a gente consegue depreender esse passo a passo que ele vai estar fazendo. E aí, depois é só repetição, né? A gente só copiar e colar aqui, mudando os valores aqui da potência de 10 para a gente estar tirando, né, desse número. Cada casa ali, a de milhar, de dezena, centena de unidade que a gente vai precisar pegar para imprimir a decomposição desse número, né? Vou colocar o código aqui de novo. Outra dica também que eu dou é utilizar o idle, né? Para sempre que a gente tiver uma ideia antes de implementar no código, testar aqui, né? Que aqui é bem simples, é bem rápido. A gente testa ele como calculadora, é melhor até que a calculadora do Windows, né? Que ele calcula resto, divisão inteira e tudo mais, né? E era isso aí. Espero que você tenha entendido esse programinha aí.